Olá, audiência mais bonita da NFL. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao episódio número 19 do Zona Neutra. Arrisco dizer que não tinha como o Papai Noel ser mais generoso com os amantes do futebol americano neste final de semana natalino. Os jogos foram excelentes, melhores ainda do que os de semana passada, que também foram excelentes. Se a gente for tirar o clubismo de pauta, claro, porque para quem perdeu não foi um final de semana excelente, mas pensando só em futebol americano, foram resultados elásticos, resultados competitivos, placares, reviravoltas, muita coisa emocionante nesse final de semana e principalmente aumentando a competitividade para os playoffs. O que você achou desse final de semana, Neymar? Eu achei que tu estás falando em pauta porque parece que tu estás num cenário jornalístico. Tu estás dando a breaking news aí, Zuma? Que estás num lugar diferenciado? Gostasse, cara, gostasse da nossa... Olha, para quem não está nos assistindo, para quem está pelo Spotify, o Zuma está basicamente na Globo News Internacional, dando uma breaking news que Tyreek Hill está saindo do Miami Dolphins e entrando no mercado de filmes adultos. Muito provavelmente vai acontecer em poucos anos, né? Diz o Tyreek Hill que o sucesso, o futuro dele é justamente, né, Neymar, trabalhar com filmes adultos. Mas, como você mesmo disse, a estrutura está inacreditável aqui, Neymar. Imagina assim, 6 meses com Zona Neutra, a gente já tem tudo isso aqui de backup, pessoas trabalhando pra gente. Imagina daqui a 2, 3 anos, depois que a NFL vir pro Brasil ano que vem, com aquele jogo que eu adiantei semana passada, que possivelmente será Miami Dolphins e Detroit Lions aqui no Brasil em 2024. Neymar, falando em Brasil, falando em NFL, falando em crescimento do Zona Neutra, tá? Eu queria perguntar para ti o seguinte, tu tá onde, meu amigo? Por que nós estamos aqui separados hoje? Porque nós estamos entre clima natalino e clima de final de ano e temos nossas famílias, a minha um pouco maior, e eu tô com a criançada toda aqui na praia, sogro, sogra, periquito, papagaio, pai, vô, vovó, oma, opa, todo mundo ajudando a cuidar deles, enquanto a gente faz o programa para você, torcedor, para a gente poder xingar um pouco os amigos que ganharam da gente no Fantasy e ver um pouco como é que foi a patifaria do final de semana. Perfeito, é exatamente isso. Então, explicando para todo mundo que curte aí o Zona Neutra, neste programa do dia 26 de dezembro, estamos gravando hoje no dia 26 de dezembro, e no próximo programa que será, a gente vai gravar acho que dia 1º de janeiro, nós vamos fazer ele à distância, o Neymar vai estar lá, curtindo as férias com a família dele, eu estou em Blumenau, mas o nosso editor também, produtor, o Montanha também não está em Blumenau, então a gente vai fazer esse trabalho aí à distância, mas vamos entregar para vocês o conteúdo do final de semana e dos melhores jogos da season, porque o final dessa temporada está sendo muito, muito maluco. Antes de começar isso, porque hoje os nossos primeiros jogos eles estão bem ligadinhos, tá, Neymar? A gente vai fazer o quem é que vai levar pro jogo, que vai falar pro outro jogo, tem umas surpresas aí no começo do programa. Eu queria pedir pro Montanha trazer pra gente o nosso primeiro slide, que é relacionado ao quadro, o tradicional quadro de Zona Neutra. Quem Essa não tem como errar. E aqui, né, pra quem tá escutando no Spotify, eu vou traduzir aqui a imagem. É aquele meme daquela senhorinha do Titanic, que ela fala, faz 84 anos, só que mudou um pouquinho para faz 30 anos. Nós estamos falando de quem, Neymar? De um time que não ganha a NFC North há 30 anos. Detroit Lions, parabéns, você é o campeão da NFC North depois de 3 décadas. Exatamente, há 30 anos o Detroit Lions não ganhava a divisão, e tu sabe quem faz mais tempo que o Detroit Lions que não ganha a divisão? Quem faz mais tempo que o Detroit Lions que não ganha a divisão? Vamos para New York Jets? Time. Não. Não é o New York Jets. Vamos para o outro azarão, Cleveland Browns? Cleveland Browns. A última vez que o Cleveland Browns ganhou a divisão foi em 1988. E o Detroit Lions não ganhava desde 1991 a divisão. Então, para quem quiser se divertir, olha na internet os torcedores do Detroit Lions, assim que o Lions ganhou o jogo do Vikings, porque confirmou a vitória da divisão. Pensa comigo, Zuma. São pessoas da nossa idade, 30, 35, 38, 40 anos, que eram crianças quando começaram a torcer pro Detroit e não viram o time ganhar a divisão. Então são pessoas da nossa idade vendo pela primeira vez o time ser campeão da divisão. Não estamos falando de playoffs,
ganhar a divisão. Exatamente. E para quem acompanha o Zona Neutra e não entende muito bem de NFL ainda, a gente explicou lá no primeiro episódio que a gente fez esse ano, mas a NFL ela é dividida em duas conferências. Então são 32 times que são divididos 16 para um lado e 16 para o outro. Dentro dessa conferência, ainda se subdivide em 4 divisões, cada divisão com 4 times. E essas divisões elas não mudam nunca. Então o Detroit Lions sempre estará na mesma divisão contra os mesmos rivais. E desde 1991 que o Detroit Lions não conseguia ter a melhor campanha do que os outros 3 adversários, ou seja, era freguês há bastante tempo e agora ele precisava ganhar de 3 caras. Exatamente. E assim, aí o pessoal costuma dizer, mas na NFL só um time ganha um título, só um time é campeão todo ano, porque só tem o Super Bowl, não tem outros campeonatos, né? Na verdade não, porque existem o campeão de divisão, então 8 times serão campeões de divisões, que podem comemorar alguma coisa naquele ano, e depois a gente tem os campeões de conferência, que são 2 durante o ano, e os 2 campeões de conferência jogam pelo Super Bowl, que é o grande campeão do ano na NFL. Mais ou menos. Ainda é um campeonato só e o resto são os prêmios de consolação que vão vindo, né? Ou eu sou campeão da porra toda, mais ou menos. Mas não é o que a torcida do Detroit Lions está pensando hoje. A temporada para ele já é vitoriosa, né? Justo. Não. Com uma temporada dessa, eles querem chegar mais longe, né? Querem uma vitória dos playoffs, pelo menos. Eles querem Super Bowl, na verdade. Exatamente. E eu vou expandir um pouco aqui o nosso quadro do Quem É, e eu queria passar o próximo slide, que é uma foto de um local. Neymar, para quem está acompanhando a gente, é uma foto aérea de um estádio. A gente está falando de qual estádio, Neymar? Ford Field, estive lá, com menos 13 graus Celsius. É o estádio do? Detroit Lions. É o estádio do Detroit Lions. E sabe por que eu trouxe a foto do Ford Field? Por que você trouxe a foto do Ford Field, Zuma? Sabe quando foi a última vez que o Detroit Lions jogou no Ford Field num playoff? Bom, se fazem no mínimo 30 anos que ele não ganha a divisão, no mínimo 30 anos. É uma boa teoria. Então qual que é o teu chute? 30 anos. 30 anos? Você errou, porque o Ford Field foi construído em 2002. Ou seja, será então o primeiro jogo de playoffs que o Ford Field vai ter com o Detroit Lions jogando em casa. Então, cara, o Ford Field vai perder a virgindade de playoffs esse ano, Neymar. Então, isso é um ponto para vocês verem o quanto essa campanha do Detroit Lions ela é épica. Ela é literalmente épica. Porque a cidade de Detroit já tinha um estádio com mais de 20 anos que não tinha um jogo de playoff do seu time. E agora a gente, em 2023, 2024, na verdade, que vai ser em janeiro, o Detroit vai jogar em casa porque ele ganhou a divisão e com isso ele garante o primeiro jogo dele em casa. Tem mais ainda. Eu quero te mostrar mais um slide, Neymar. Quem é esse cara aí? Quem é? Olha, tem a cara do Trevor Lawrence zoado, mas não faço ideia. Eu tô trazendo aqui uma imagem de um gurizão, cabelo loiro, bem esvoaçado, uma cara meio de tança, assim. Um cara grande, ele tá com roupa de futebol americano azul. Quem que é, Neymar? Se você cara, tá vendo... É um cara grande. Pessoal, torcedores, tem um cara se flexibilizando, mostrando os seus músculos glúteos e das pernas, rindo com cara de feliz na tela, forte, parecendo o Trevor Lawrence. Como que eu vou adivinhar o que é isso? Eu vou chutar o Trevor Lawrence porque parece ele. Esse cara é o Dan Campbell. Sabe quando ele estava naquela foto ali, Neymar? Tu perguntou literalmente quem era aquele cara. É o Dan Campbell. Tá. Era ele em 2008. Deve fazer uns bons 25 anos. Era ele em 2008, quando ele era tight end do Detroit Lions. E tu sabe o que aconteceu em 2008, quando ele era tight end do Detroit Lions, Neymar? Em 2008, quando era tight end do Detroit Lions. Isso me cheira a uma temporada 0-16. Exatamente. Foi a primeira temporada de um time 0-16 na história da NFL, depois que começou a ter 16 jogos no mínimo por temporada. Até hoje entre Barry Sanders e Megatron.
Até hoje, só 5 times tiveram temporadas 0, nenhuma vitória, digamos assim. Vitórias. Uma foi o Detroit Lions, 2008, com 0,16, e o outro foi, acho que se não me engano, 2016, o time do Cleveland Browns fez 0,16 também. Os outros 3 foram times que fizeram 0,13, 0,11, na época que não tinha ainda, no mínimo, 16 jogos no calendário. E isso o Cincinnati Bengals não fez 0,16, 0,17, agora 2, 3 anos atrás, quando pegaram o Burrow? Não, eles tiveram uma vitória. E aí o que acontece, cara? Olha só, Neymar, por que isso se torna um negócio mais épico ainda? Porque o Dan Campbell, cara, ele foi jogador daquele time do Detroit Lions 016, que foi uma das maiores vergonhas da história da NFL. E esse cara, ele se aposentou lá no Lions, ele virou assistente no Miami Dolphins por 2 ou 3 temporadas, depois ele foi para o time do Saints 2 ou 3 temporadas, e a cidade de Detroit acreditou nele e trouxe ele como head coach do time. Desde então ele tem uma temporada com 3 vitórias, 13 derrotas e um empate, que foi em 2021. Ele tem uma temporada que ele começou 1-6 e depois ele fez 6 vitórias seguidas e terminou 9-7, que foi a temporada 2022. E esse ano, cara, ele vai lá e ganha a divisão depois de 30 anos com o time que ele jogou e passou a maior vergonha da carreira dele e da cidade. Cara, ou não é uma história incrível, velho? Claro que é. O Dan Campbell é um cara incrível. É um cara que é puro sangue. Não sei a capacidade mental dele em gerir uma equipe como um head coach, mas o que a gente consegue ver até pelo Hard Knocks, nos programas que tiveram, ele é um cara com muito afinco no que ele está fazendo. Então, é aquela história, quando tu dá o teu todo, quando tu dá o teu máximo, não vou dizer que pouco importa, mas não é o principal resultado, se deu certo ou deu errado, mas tu deu o teu máximo, isso é claro com relação a ele. Isso aí. E mais algumas coisas aí, se você não tem time para torcer, cara, vou falar com você aqui do coração, tá? Eu não torço por Detroit Lions, mas eu tenho um carinho pelo Detroit Lions. E se você ainda não tem seu time, olhe com esse carinho pro Detroit Lions, porque eles têm um head coach que tá na graça da torcida, na graça da cidade e ama Detroit. Eles têm um time muito bom, muito forte, que além de ser um time muito forte, esse ano, Neymar, ainda é o 5º elenco mais novo da NFL, e ano que vem eles têm o 9º maior teto salarial, space cap, para gastar em contratações e salários. Então o time do Detroit, cara, se a gente for pegar de forma otimista, futuro brilhante pela frente. Para eu não discordar muito, mas não ir muito longe também, só um pouco, eu vou discordar com relação a torcer por um time. Eu sei que tu só quis falar uma coisa para trazer informação do Detroit, mas assim como com relação a cônjuge, que eu acho que não é aquela história que existe uma alma gêmea para ti no mundo, e sim que um quarto, um quinto do mundo serve como tua alma gêmea se tu trabalhar essas pessoas e tal, mas daí o assunto é outro. O que eu quero dizer com isso é, se tu achar um time para torcer e torcer para ele de verdade ao ponto de criar um afinco e ele virar o teu time, se tem um time para dar opinião, para torcer, é o Miami Dolphins. Porque o Dolphins foi o time que a NFL entregou para o Brasil e é o time que deve jogar aqui com a maior frequência. Então, se tu queres ver um time jogar mais vezes, tu torce para o Miami Dolphins. Perfeito. Não deixa de ser uma excelente possibilidade para todos os torcedores aqui do Brasil, né? Finalizando, então, já falamos bastante do Dan Campbell, vamos aproveitar, né, Mari? Vamos seguir com o jogo do Detroit Lions versus Minnesota Vikings. Um jogo onde o Minnesota Vikings, com o quarterback Mullins, fez um jogo difícil no finalzinho. Foi um jogo apertado até o final, mas o Lions mostrou a dominância, mostrou que é um time melhor, principalmente St. Brown jogando muito, e o Jared Goff sem complicar o time, né? Porque o Jared Goff é isso, né? Ele é o QB para não complicar. Quando ele não complica, se ele vai no automático, se ele vai no básico, ele entrega o que precisa e o time do Lions faz o que tem que ser feito. O que tu viu aí no Minnesota Vikings e Detroit Lions, Neymar? O Lions tem muitas armas. Eles não precisam usar todas para ganhar. Eles precisam usar todas para ser campeão, para levar o título do Super Bowl.
levantar o Lombardi. Não usaram o Laporta nesse jogo, que é um alvo absurdo, é um dos melhores tight ends da liga sendo rookie. Eu acho, não fui atrás dos números, mas muito provavelmente é o melhor tight end rookie da história, porque normalmente um tight end no primeiro ano não performa tão bem, e o Laporta está performando. Eles têm um cachorro de duas cabeças, um dragão de duas cabeças, com o Gibbs e com o Montgomery, estão usando os dois, estão usando bem os dois. O Gibbs teve turnover, teve fumble, perdeu a bola e tal, ainda assim meteu 2 touchdowns, jogou muito. E é o que tu falaste do Goff. O Goff, ele não pode entregar a paçoca, ele tem que jogar o feijão com arroz. Isso vai ser 90, 95% dos jogos. O Lions vai ganhar sem ele tentar inventar. Vai ter jogo, muito provavelmente, até o caminho ou o Super Bowl, onde aí sim ele tem que mostrar que ele é bom. Espero que ele não tome pressão, porque às vezes que tomou, aconteceu o que aconteceu e o Lions perdeu. Dito isso, nesse jogo ele não precisou inventar, o time não ganhou com segurança, porque o Vikings estava sempre muito perto, mas aí sim o que precisa ser dito do Vikings. Voltando ainda pro Lions, o time inteiro jogou bem, né? Tanto defesa quanto special team também, enfim. Voltando pro Vikings, é uma história um pouco triste, né? Porque começaram o ano, esse ano é nosso, vamos que vamos, e começaram perdendo tudo. Daí perderam o Justin Jefferson, começaram a ganhar. Daí perderam o Kirk Cousins. Daí trouxeram o Pastronaut. E parecia ser a solução, a salvação. E ele começou a ganhar todos os jogos. E, meu Deus, Justin Jefferson no sideline abraçando ele, falando: esse é o nosso cara, chama o QB do futuro. Eu vou fazer minha carreira aqui, eu vou ser o maior wide receiver da história da NFL. Eis que o Pastronaut começa a jogar pifiamente. O time traz o Mullins. Cara, o Mullins é aquela categoria de QB que temos que ter um reserva. Manda esse mesmo. Espero que a gente não precise ele, porque se precisar, o campeonato acabou. E é isso que ele trouxe para o time. O Vikings pode ser que ganhe mais alguns jogos, mas que eu já tinha falado em outros programas, infelizmente para eles pegam 2 vezes o Lions, vão perder as 2, a não ser que o Lions jogue na última rodada já descansando os jogadores, porque já vai estar com a divisão ganha, já está agora, e não vai estar competindo pela Seed 1, então eu acharia muito válido o Vikings descansar os jogadores, daí pode ser que o Vikings ganhe, pouco importa, mas o Vikings, infelizmente, está fora da pós-temporada. Tem mais 2 jogos, joga um jogo importantíssimo contra o Green Bay, tá aqui na sequência, inclusive. Dos 2, quem ganhar é quem vai disputar na última rodada para ver se ainda busca esse último seed, o seed 7. Mas o Vikings, infelizmente para o torcedor, esse ano acabou. Tenho que falar um detalhe de um jogador chamado Justin Jefferson. Cara, a recepção que ele faz quando o jogo ainda estava por 2 posses, já estava acabado, lá eu já tinha ganho. Cara, o Mullins pega essa bola, recua para a linha de 10 jardas. Procurem esse vídeo no YouTube. Solta a bola, o Justin Jefferson no meio de 2 jogadores. É isso que, cara, tem que torcer para um time que tu tenhas um wide receiver que seja capaz disso. Eu já falei isso do Megatron. O Megatron era assim no Detroit Lions. O Matt Stafford, na época que estava lá com o Megatron, falava: quando o Megatron pede a bola, eu jogo. Não importa. Pode ter 2 safety, linebacker, cornerback, pode ter até o head coach do adversário em cima dele, que o Megatron vai pegar a bola. Justin Jefferson pediu. Mullins tocou a bola nele no meio de 2 defensores, bateu o defensor, cornerback, Justin Jefferson catou, baixou e saiu com a bola. Eles quase vieram para o empate, teve uma bola do Mullins na end zone que infelizmente foi interceptada daí, porque o Mullins não é o melhor passador do mundo, né? Então ele não mandou bem no Justin Jefferson. Mas enfim, o Justin Jefferson está de volta, é um animal e acabou a temporada do Vikings. Ótimo, e aí a gente vai ter agora, ótimo não, né, torcedor do Vikings, não estou aqui comemorando o final da temporada do Vikings, estou só dizendo ótimo, né, Neymar, belo comentário. Mas o que eu quero, porque até eu gosto do Vikings, eu tenho também simpatia com o time do Vikings, mas o que eu queria trazer é o seguinte: o Vikings joga agora contra o Green Bay Packers, um jogo duríssimo, como você falou, são os 2 times brigando ainda pela tentativa do wildcard aí, na NFC. E o time do Lions vai fazer um jogo interessantíssimo contra o Dallas Cowboys. Cara, que é um jogo que, enquanto a gente fala que Vikings e Packers vão brigar pelo wild card, nós estamos Dallas Cowboys e Detroit Lions brigando pelo seed 1 da NFC. Então são 2 jogos excelentes para a próxima rodada. Passamos agora então, sim, Bills e Chargers. Buffalo Bills, Neymar, que vem se recuperando depois de 2, 3 rodadas meio que o pessoal começou a colocar o Bills quase que fora do playoffs. Acho que essa conversa não existe mais. A questão é se o Bills ainda tem, se o Bills consegue buscar a divisão ou se o Bills vai ficar ali com o seed 5. Eu acho que essa é a grande dúvida, tá? Mas esse Bills, depois que foi lá e amassou o Dallas Cowboys, tomou só 3 pontos do Dallas Cowboys, eles amassaram, pegam o Chargers. Todo mundo achou que eles iam amassar o Chargers também. E não foi o que a gente viu. Zuma, o Bills, todo mundo, os 32 times da NFL,
começa um ano querendo ser paladino, querendo ser bonitinho, salvar a criancinha, pegar a donzela no castelo, tirar do dragão, etc. O Bills foi arrebentado, arregaçado, mataram o Josh Allen, trouxeram do fundo da terra de volta e agora eles são Blackguard. O Bills não deve mais nada para ninguém. O Bills já estava com a temporada acabada e agora ninguém quer enfrentar esse Buffalo Bills. Ninguém. O Buffalo Bills está jogando com o pé nas costas, a defesa está jogando muito, com muita intensidade, que é como um time de futebol americano campeão tem que jogar. Eles não estão mais com as melhores peças porque perderam, lesionaram e ainda assim estão com muita intensidade. O Oliver, defensive tackle deles, finalmente assumiu, eu sou o cara do front seven, solta para mim. Vocês têm Von Miller. Von Miller vai nos ajudar. Deixa comigo, eu quero a marcação dupla em mim e o resto faz o que tem que acontecer. O time do oponente não vai conseguir fazer muita coisa aqui, nós vamos dar um jeito. Tira a defesa de lado e traz o cara que joga de terno, Josh Allen, o monstro, a máquina. Toca muito interceptação. Vamos parar com essa história. Isso é número, é óbvio que toca. Mas o que o cara conduz um ataque na palma da mão é lindo. O Chargers fez essa pontuação, vou dar um chute aqui, um chute do idiota, de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Eles estavam testando nesse jogo. Eles voltaram a testar, porque iam ganhar do Chargers. Eles voltaram a testar aquela ideia de profundidade de campo, ao invés de fazer o jogo que fizeram com o Dallas. Correndo um monte, passes curtos, usando bastante os tight ends. Não, eles começaram a tocar de novo. Muita bola no Gabe Davis, muita bola em profundidade, enfim. E aconteceu o que aconteceu, não foi um jogo muito bom, mas eles podiam testar contra o Chargers. Sobrou pro Buffalo Bills. Eles voltaram, buscaram o resultado e aí por diante. Tanto que não foi um jogo interessante essa tua análise, Neymar, porque eu fiquei pensando, eu vendo o jogo do Buffalo Bills, e eu esperava um jogo que o James Cook ia ser acionado o tempo todo. Se eles correram contra a defesa do Dallas, imaginam que eles não iam correr contra a defesa do Chargers, que é uma mãe contra o jogo corrido. E não jogaram com o James Cook, jogaram muito com o Diggs, voltou até bastante target, Gabe Davis, mais do que o Diggs ainda, enfim, e de fato, eles jogaram mais profundidade, como a gente via no começo da season, e pouco jogo com o running back. Então, na tua análise, talvez o Chargers ele é tão Maria Mole que o Buffalo Bills testou coisas nesse jogo? Sim, são dois aspectos. Vou voltar para o Chargers e Maria Mole, que é uma coisa que sempre tem que ser lembrada e eu sempre gosto muito de comentar. Antes disso ainda, precisa existir uma conversa, se não existe uma teoria da conspiração onde isso já existe, eles estão só testando agora. O Diggs precisa estar na mesma página do Josh Allen. O Josh Allen não está mandando as bolas no Diggs. Eles desistiram de um dos melhores playmakers na posição de wide receiver. Isso já há muitos jogos. Eu já falo isso aqui no programa há muito tempo. Tem um torcedor amigo meu do Bills que falou que até que os caras internacionais eles não percebem isso. Eles falam, não tá tendo conexão entre os dois. É claro que não tá sendo mandado bola para ele. As bolas que são mandadas no Diggs normalmente é para ele apanhar ou fora do alcance dele. Tanto que os catches do Diggs, se tu parar para prestar bem atenção, ou são quase no chão, ou ele tem que pegar com uma mão só. De tão mal passado que é. Tá falando que ele tá passando mal por querer? Não, não é para tanto. Mas ele não é o primeiro alvo. Raramente é, pelo menos. Claro, tem jogadas que é tipo 4-2, 4-3, que tem que ser aquela jogada curta, rápida, tem que ser no teu melhor wide receiver. Eles também não vão arriscar uma campanha. Mas quando não precisa, não manda. Dito isso ainda, por que eu vou usar o James Cook, que já se provou ser o cara? Josh Allen passou a semana inteira, quando perguntavam para ele qual o segredo de sucesso desse novo Bills? Let James Cook. A piadinha que falava do Russell Wilson, Let Russell Cook, agora é do James Cook, porque até o sobrenome dele é isso. É óbvio, o cara tá correndo muito, o cara é um bom playmaker. Eu não vou ficar usando o cara direto, ainda mais no jogo contra o Chargers. Vamos ver contra o Dolphins, se eles não vão socar o Dolphins com o James Cook, se valer a divisão. Agora vamos pro Chargers, tu falasse, uma coisa que sempre precisa ser lembrada veio um quarterback novo. O Chargers não entrou de Herbert. Herbert, o Bills, sabia mais ou menos como enfrentar. Ia ser muito mais difícil, é óbvio. Mas vindo um quarterback novo, não sabes o que enfrentar. Não sabe o tamanho do playbook que ele tem. Não sabe se o time vai tentar correr muito mais com a bola. Às vezes vem uns passos profundos que o time não esperava isso. Então, às vezes, pega o time de surpresa. Acho que foi isso, mas esse é o teto que o time consegue fazer. E acho que foi esse o teto que o Chargers conseguiu alcançar. Conseguiu fazer algumas boas jogadas, conseguiu fazer uma pontuação, até que o Buffalo, não, beleza, agora vamos ter que, voltar ao nosso plano de jogo normal aqui e vamos fazer a pontuação que precisa ser feita. Cara, tu terminou de falar bem na hora que eu tava tomando um gole de uísque aqui. Então... Uísque não, Zuma, chá. Isso, um chá verde. Eu também tenho chá aqui. Eu queria saber o seguinte, pessoal, nós estamos de férias, né? Vamos lá. Eu queria saber o seguinte, Neymar, só para antes
passar para o próximo jogo, que tem tudo a ver com esse jogo do Bills. Mas em relação... Inclusive, se alguma marca boa de uísque quiser patrocinar esse programa, estamos abertos também a isso, né? Aí, ó, a voz de Deus. Neymar, podemos conversar de Josh Allen como MVP ou isso é exagero de alguns representantes da mídia? Poderíamos. Inclusive, ele tem alguns números para isso. Mas não vai acontecer, imagino eu, porque o Buffalo Bills não vai ter uma campanha tão digna a isso, e o Josh Allen tem alguns números que não são tão bons. Agora, tu lembra que eu falei no último programa? Que os números dele também não são tão bons, mas esse é o cara que mereceu o MVP? Sim, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Nós vamos deixa em off aí, quem lembrar, lembra, quem não lembrar, a gente vai refrescar a memória no segundo bloco. Passamos agora para Miami Dolphins 22, Dallas Cowboys 20, com um field goal no último segundo. Inclusive a foto que tem aí na imagem, Neymar, e para quem está em casa escutando a gente, é a foto do Jason Sanders, que é o kicker do Miami Dolphins, e ele era um cara bem questionado aí desde o ano passado, porque em determinados momentos cruciais, principalmente na temporada 2022, ele errou alguns chutes que tiraram algumas vitórias do Miami. A minha pergunta para ti é, Neymar, muito se falava desse time do Dallas Cowboys que não ganha fora de casa. E muito se falava do time do Dolphins que não tinha ganho de nenhum time com recorde positivo. Temos esse questionamento sobre o Dolphins finalizado, ou o fato dele ganhar do Cowboys, que também não performa bem fora de casa, não quer dizer nada pro Dolphins? Os dois só provaram a teoria sobre os dois, mano. O Sanders meteu 5 field goal no final. Essa imagem ali, se puxasse ela 2 segundos para trás, era ele fazendo a contagem, ele sendo carregado, fazendo 5, porque ele chutou os 3 primeiros acima de 50 jardas, meteu os 3 para dentro, tava uma máquina, chegou e falou, vou ganhar esse jogo. E o kicker ganhou o jogo. Então o kicker em primeiro, Dallas em segundo, Dolphins em terceiro, foi basicamente isso o jogo. Então o Dallas não ia conseguir ganhar e o Dolphins não ia conseguir ganhar. Daí tu vai falar, não, mas o Dolphins teve que posicionar o kicker para conseguir a vitória. Verdade, existia um jogo entre eles. Mas o esperado era que os times jogassem um pouco melhor do que fizeram, né? Enfim, foram 2 performances boas das defesas, 2 performances médias para ruins do ataque, e o Sanders venceu o jogo. Para falar em número, métrica, sim, o Dolphins ganhou de um time que é um dos favoritos ao Super Bowl que a gente tinha falado. Então o Dolphins foi muito bem, fez a vitória que era uma das mais difíceis, né? Ele é 2 confrontos muito difíceis, tanto esse quanto o próximo contra o Ravens, para poder jogar contra o Bills na última semana, quem sabe já dono da divisão. Exatamente. O torcedor do Dolphins, ele espera um jogo digno fora de casa agora contra o Ravens, e eu digo digno por quê? Porque o Dolphins vem de 2 bons resultados contra o Ravens em 2 anos seguidos. Ganhou ano passado em casa, ganhou ano retrasado fora de casa. Então há uma boa perspectiva para o torcedor do Dolphins que vá lá em Baltimore e faça um bom jogo, quem sabe com chance de vitória. Vencendo o Ravens fora de casa... Perceba o seguinte, nós temos que falar, Samu, nós temos que falar. Pessoal, quem ainda não percebeu, o Zoom é torcedor do Miami Dolphins, eu acho que já está óbvio para todo mundo há muito tempo. Mas perceba que o Dolphins é um time que o torcedor do Dolphins quer que ele seja campeão, Tyreek Hill voando, um técnico que é um gênio, acabaram de ganhar do Dallas Cowboys, tem um dos melhores, se não o melhor ataque da liga, ganhou os últimos 2 jogos de Baltimore e vai jogar contra o Baltimore Ravens e fala, só espero que o jogo seja decente. Na cara não, papai, na cara não. Na verdade, quando a gente fala em jogo digno, porque o Baltimore, a gente sabe o resultado que teve esse final de semana, e aí você vai avaliar o quê? O time do ataque do Dolphins, e essa era uma pergunta que eu queria fazer para ti, Neymar, volta um pouquinho. Você falou que os 2 ataques foram medianos para baixo, tá? E eu lembro que você falou também que gostava de jogos de defesa, onde que as defesas se sobrepunham ao ataque e tudo isso. Quando a gente olha os números do deck e a gente olha os números do Tua, a gente tem o deck para mais de 250 jardas, 2 TDs e nenhuma interceptação, e a gente tem o Tua com 296 jardas, 1 TD e nenhuma interceptação. Ou seja, os 2 quarterbacks fizeram um jogo limpo, um bom jogo, se você pegar por números, né? E as 2 defesas jogaram muito. Então, será que ele não foi um jogo... Não é que o ataque foi fraco,
mas sim as defesas que jogaram muito bem? Sim, ok. Só que assim, as defesas não fizeram as big plays, que é o que eu gosto, só porque agora a gente tá falando em gostar. Eu gosto do jogo de defesa, quando a defesa consegue fazer as big plays, ela passa da linha de ir bem. Aí foi exatamente na linha. As defesas foram tão bem, mas tão bem, que não deixaram 2 ataques explosivos desses estourar em pontos. O Miami Dolphins conseguiu fazer um touchdown, o resto foi com field goal. O Dallas, beleza, veio com o que veio, mas não conseguiu ganhar o jogo, e ainda assim, sem interceptação nenhuma, elas conseguiram segurar os dois para só as jardas que tu mencionasse. Porque seria seria normal nesse programa chegar e falar Dak Prescott para 412 jardas, 4 TDs passados, 1 corrido e 2 interceptações, e Tua Tagovailoa para 511 jardas, Tyreek Hill com margem de 200 jardas, 3 touchdowns passados, 1 turnover por fumble e 2 por interceptações. Não ia ser normal tu falar isso? Deveria. E, claro, era uma expectativa que a gente tinha quando a gente pensa em Dallas Cowboys e Miami Dolphins, 2 times que têm quarterbacks que hoje são conversados, né? Estão em conversas para MVP. Dak Prescott, há 2 rodadas atrás, era até então o favorito. O Tua, no começo da season, até a metade da season, era o favorito. E agora, ambos perderam um pouco a força no final da season. Miami Dolphins vai enfrentar o Baltimore Ravens no próximo jogo, naquilo que a gente considera um jogo de ouro, né, Neymar? E o time acho que Cowboys vai enfrentar o Detroit Lions. Esse é o bom de ao vivo, galera. Ao vivo na internet, os dois ficam falando um pelo outro, é uma maravilha. Eu acho que os 2 jogos são jogos dourados, Zuma. Eu acho que os 2 jogos são jogos dourados. Os 2 jogos são muito bons, valem muito a pena. Deixa eu falar um pouco ainda de Dallas e de Dolphins, olhando um pouco para frente, olhando um pouco para o futuro. Os 2 times têm bright sides, têm lados brilhantes muito grandes ainda, e os 2 times podem crescer muito. O Dallas pode melhorar em muito a defesa, eu vejo dessa forma, mas o ataque já está apresentando o que tem. Eu não imagino que eles consigam melhorar esse ataque. O Pollard, infelizmente, virou patife como running back 1, como running back 2 ele era um monstrão, parece aquele cachorro atrás da cerca, que enquanto o muro tá fechado, late que é o bicho, abre o muro, calma, também não era assim, não vou chegar mordendo também, calma. Esse é o Pollard, e em compensação o Dolphins é o outro lado da conversa. Agora a defesa assim, acertou a sua maioridade, a defesa está jogando o fino que ela tem, então sinceramente eu acho que é disso para baixo, mas que continue assim para o torcedor do Dolphins, porém eu acho que o time, com as armas ofensivas que tem, se ele voltar a tentar fazer aquele jogo que fez contra o Denver Broncos, claro, as outras defesas não são como a do Denver Broncos, mas correndo muito com a bola e forçando muito com a bola. O Achane, cadê o Achane? Cadê o monstrão? Cadê o running back monstro que explodir e tal? Tem que usar o cara. Se ficar só no monstro dele é bom, tá fazendo o serviço dele, mas não é tudo isso. Então, se conseguir fazer o jogo corrido fluir, Tyreek Hill Futebol Clube, meu amigo, vai destruir. Perfeito, Neymar. E assim, não é mais uma questão de abrir ou não playbook, né? Porque já estamos no final da season, o time do Dolphins jogando contra o Dallas Cowboys, precisando dessa vitória para garantir os playoffs, foi feito isso nesse final de semana, já era um jogo para estar com o playbook aberto. Então, claro, devem ter algumas cartinhas na manga ainda lá no Mike McDaniel, mas já era um jogo que a gente esperava o melhor do seu ataque, e não aconteceu. E Tyreek jogou, embora está vindo lesão, nitidamente não foi utilizado no seu máximo, ficou fora em alguns snaps que não são comuns, né? Tivemos um problema com o Waddle no começo do jogo, tomou uma pancada, saiu de campo, também não estava legal. Então, enfim, esperamos mais desse ataque do Dolphins e principalmente esperamos mais dessa defesa do Dallas também, né? Micah Parsons não estava reconhecível ontem também. Ontem não. Se o Dolphins jogar na semana 18 contra Buffalo Bills, já com a divisão no bolso, se eu sou o Miami Dolphins, é uma disputa de divisão, posso eliminar o Buffalo Bills dos playoffs se eu ganhar deles aqui, mas se eu sou o Miami Dolphins, eu poupo o titular. Eu deixo o Tua descansar, o Bills está vindo com muita vontade, muita sede ao pote, está jogando muito firme, o Tua não pode levar paulada, temos o Tyreek Hill que está aquela volta de contusão, não volta, eu pouparia os titulares na semana 18, se a divisão estiver garantida. Mas se a divisão estiver garantida para o Dolphins, é porque ele ganhou do Ravens fora de casa, e isso vai levar o jogo para valer a seed 1. Então, dificilmente o Dolphins entra com os reservas aí, porque deve valer a seed 1 nessa maneira. E se perder do Ravens, vai valer a divisão. Então, muito provavelmente, eles vão jogar os 2 próximos jogos com os times titulares. Sabe o que também é muito importante agora, Neymar?
o nosso merchan aí da Esporte América, a sua loja de esportes americanos, a sua loja de vestuário e acessórios de esportes americanos, a maior do Brasil, quando você vai falar de produtos licenciados NFL. Exatamente, a Esporte América trabalha no Brasil com a licença da NFL, ou seja, tudo que você adquirir lá no site da esporteamerica.com.br, você tem certeza que é original e licenciado pela NFL. E o ponto positivo disso é o seguinte: como o Esporte América tem a licença para fazer as camisas oficiais, eles podem fazer no Brasil camisas com a mesma qualidade que as entregas pela NFL Shop, só que feitas no Brasil e com o selo Esporte América. Isso quer dizer que são camisas com um custo muito mais acessível para o fã brasileiro. E falando em camisas mais acessíveis e para fãs brasileiros, eu queria destacar essa coleção que está na tela, que é a coleção Fan Concept, criada pela própria Esporte América. E lá você vai encontrar a sua camiseta para você mostrar o amor da sua franquia. esporteamerica.com.br, faça o contato, entre lá. Se você não encontrar aquilo que você quer, entre em contato pelo Instagram da Esporte América, que eles terão muito prazer em responder. Ficamos por aqui agora, Neymar, e voltamos. Ô Zuma, antes de acabar com o primeiro bloco, pode ser minha única chance de fazer isso. Então eu queria mostrar a camisa que eu tô em homenagem a um amigo meu aqui, ó. Reconhece quem é, não? Éder, é o Éder, meu amigo Éder. Sabe por quê, Zuma? Porque ele gosta da família Baratheon, do Game of Thrones? Na verdade é porque a gente criou uma liga de fantasy de Game of Thrones e tal, e ele era House Stark, tem a House Baratheon e tal, etc, e ele era dessa aliança. Tem duplo sentido, é porque ele gosta de verde também. Tá bom, beleza. Obrigado, Neymar, homenagem pro Éder. Éder, torcedor fanático do Pittsburgh Steelers, o verdadeiro amarelo e preto. Voltamos! Essa bola aqui não é uma bola de futebol americano, é uma bola de rugby, mas tá valendo, né? Tá valendo. Passei igual rugby. Neymar, estou agora com uma toquinha de Papai Noel e era para começar o programa assim, mas a toquinha atrasou, chegou só no segundo bloco, mas clima natalino, grandes jogos, como eu já falei no começo do programa, uma semana mágica para quem gosta de futebol americano. E a minha pergunta para ti é, Neymar, já que a gente está em clima Natal, você, Neymar, gosta de laranja? De laranja, man. Laranja, é isso. Gosto de laranja. Por quê? Vou conversar com o Papai Noel para trazer um saco para tu chupar. Cuida com o meu saco que não é de brinquedos, Vamos lá! Próximo jogo, primeiro jogo do segundo bloco, Texans versus Browns. Por favor, Montanha, se recupere aí e passa pra gente. Aê! Ih, ficou longe. Cara, é só um pouquinho. Ô, Neymar, eu defendo, cara, que uma vez por mês a gente faça um programa onde o Zuma toma uísque. Só uma vez por mês. Eu vou te falar, Montanha, que a audiência nem sabe as piadinhas que eu solto antes de começar o programa pro Zuma dar as risadas, né? Ele me mete uma ao vivo, né? Tá top, exato, legal, beleza. A parte do Queen, eles pegaram um pedaço, né? Mas elas são mais audazes, né? Muito obrigado aos dois amigos, né? Texans versus Browns. Texans novamente sem CJ Stroud, o que naturalmente é um problema. A gente viu nos últimos dois jogos, dois resultados ruins para o Texans. E o Cleveland Browns com Joe Flacco e Amari Cooper batendo o recorde da franquia em jardas recebidas, Neymar. O que tu tem para dizer sobre isso? O Cooper tinha ganho esse jogo sozinho. Amari Cooper meteu quase 300 jardas. E assim, ó, a primeira bomba de recepção dele, ele não entrou na endzone por muito pouco. O cara meteu mais de 50 pontos de fantasy. A Amari Cooper, ele nem estava mais aparecendo. Esse mérito não é dele. Dê a César o que é de César. Joe Flacco, ó, coisa linda.
Era o que o Browns precisava. A defesa forte que tinham, parece o time do Jets, tipo, meu Deus, nossa defesa, vamos jogar pelo buraco, o ataque é medíocre, porque falta um quarterback. Eis que o Browns achou Flaco, só não faz cagada, joga o teu feijão com arroz. E olha o Browns, crescendo. Se o Baltimore Ravens não fosse tão forte, eu ouso dizer que esse Browns ia brigar pela seed 1. Porque tá ali, tá com 5 derrotas, na frente dele é com 4 derrotas. Claro, tirando o Ravens, como eu acabei de falar. Dito isso ainda, tanto o Texans, como a gente já falou do Colts, como a gente vai falar do Jacksonville Jaguars, essa divisão tá fraquejando inteira. Se o Titans começasse a ganhar, era capaz de Titans ganhar essa divisão. Que vergonha é essa? Mas sim, sem CJ Stroud, o time veio fazer o que tenta fazer, o Texas, e infelizmente esse jogo pareceu para ele, né, 36-22, mas se eu não me engano o jogo estava 33-3, ou 30-3, ou 30-7, enfim, o jogo já tinha acabado há muito tempo, e aí que o Texans ainda voltou para o jogo. A defesa do Browns é muito forte, e se o Flaco trouxer esse elemento, que é o que a gente esperava o mínimo do que fosse o Deshaun Watson, o Browns tem chances contra todo mundo. A defesa é muito forte. Cara, tu lembra, Neymar, de um outro time que tinha uma defesa muito forte, foi para um playoffs under the dog, como seria esse Cleveland Browns hoje, por estar com QB reserva. Naquela época o cara não era reserva, mas o time em si era o under the dog daqueles playoffs. E o cara jogou pra cacete naqueles playoffs e foi campeão do Super Bowl. Tu lembra quem foi? 2012, já aconteceu algumas vezes, tu tá falando do Denver Broncos, né? Daí tá falando do Baltimore Ravens. Tô falando do Baltimore Ravens, do próprio Joe Flacco. Certo? Exatamente. Mas aquele Joe Flacco foi só MVP, né, Zuman? Mas ele foi, tudo bem, mas a gente sabe que a gente nunca mais viu aquele Joe Flacco depois. Ele nunca mais entregou. Não, é o cara de uma temporada. Ele jogou naquela temporada mais do que o dobro de qualquer outra temporada dele. Exatamente, e ele jogou nos playoffs, principalmente muito acima Foi o mundo sendo justo para dar um anel pro Ray Lewis, o maior linebacker da história da liga. Exatamente, concordo sem tirar nem pôr. E nesse sentido, eu só queria chamar a atenção para talvez essa similaridade. É um time que não entra como favorito nos playoffs, porque não tem seu quarterback titular. Pode falar o que quiser, mas o Joe Flacco é o reserva, ele estava no practice squad até semana retrasada. Então, mas, cara, não deixa os caras se criarem porque eles fazem frente com todo mundo. Esse é o Cleveland Browns. A história está escrita, Texas. Zuma. O Browns tem que ir ganhando até pegar o Ravens. Pro Flacco, que é o quarterback que jogou a vida inteira no Ravens, poder jogar contra a sua franquia. Cara, isso seria uma história digna de roteiro, né? Roteirizada pela NFL. De Hollywood. O pessoal diz que a NFL faz os roteiros, tá tudo pronto, galera. Tá tudo pronto. E Lamar Jackson tendo que se virar contra uma defesa que vai estar babando nele. Pergunta pro todo poderoso Myles Garrett quem é o cara que ele mais gosta de sacar. É obviamente o mais difícil deles, Lamar Jackson. Exatamente. E a gente vai chegar lá, Neymar? Vamos chegar lá. Mas antes a gente vai falar de um outro jogo, que é o jogo do Chiefs versus o Raiders. E aí a gente teve uma super odd, né, uma super chance aí pela BetTT, pagando a vitória do Raiders, e todo mundo que entrou nela ganhou, porque quem está desavisado pode achar que não era esperado, mas quem acompanhou a gente semana passada sabe que essa vitória do Raiders era uma vitória bem provável. Provável não, mas era possível, né? Porque o odds era de 7-1 no Super Odds, só para lembrar. Mas se juntasse os pontos, aí vai por que tu falasse. Provável não fica, porque era contra o Kansas City Chiefs em Kansas. Isso é quase impossível. Mas junta os pontos, que nem a gente acabou de falar, e ela virava algo possível. Foi o que aconteceu. Mas assim, para quem não viu o jogo, para quem viu tem sua opinião própria. Para quem não viu o jogo, vou tentar resumir. Vou falar do Ravens. O Ravens fez 6 pontos de ataque com 2 field goals. O time não conseguiu entrar na end zone. Chiefs. Raiders. O Raiders fez 6. Os Raiders fez 6 pontos de ataque com 2 field goals. Dito isso,
o quarterback do Raiders não acertou um passe nos últimos 2/3 do jogo, 1/3 do jogo. Ele teve uma sequência de 10 passes incompletos seguidos. Como que tu faz isso, Zuma? Com 3 passes incompletos, devolve a bola. Com mais 3 passes incompletos, devolve a bola. Tem corrida no meio. Ele errava todos os passes. No quarto período, não teve passe completo do Raiders. E o Raiders ganhou do Kansas City Chiefs em Kansas. Olha o que tá virando esse Kansas City Chiefs. A gente já falava no começo do ano, que eu defendi através de um comentarista americano que eu gosto muito, e eu concordo com os argumentos dele, que o Kansas estava treinando ainda, um time que tem o melhor quarterback da liga, hands down, indiscutível, acho que todo mundo concorda que é o Mahomes, melhor quarterback da liga, um dos melhores técnicos da liga, e uma defesa top 3, esse time tem que ser favorito sempre, ok, mas todo mundo sabe que os dropadores de Kansas, ou chama de wide receiver tight end, mas os dropadores de Kansas tinham que começar a pegar essa bola. E eles estão dropando o tempo todo. Daí junta isso num jogo onde o Mahomes joga talvez o pior jogo da carreira dele, decisões horríveis. Cara, Justin Fields está jogando melhor que o Mahomes nesse jogo. Ah, que exagero. Exagero nada, olha o jogo. O que o Mahomes conseguia de first down, ou era ele correndo com a bola depois de se perder ali pelo campo e consegue fazer as jogadas mirabolantes dele, ou era falta. E o que teve de falta nesse jogo pro Chiefs foi daquele jeito. E ainda assim, não deu. Lógico, um avião não cai por um motivo só. Travis Kelce teve que eu contei 2 drops, mas eu acho que teve um terceiro. O jogo foi horrível. Os wide receivers não pegavam a bola quando o Mahomes acertava eles. Pra quem não entendeu ainda, mas peraí, como assim que o Raiders só fez isso e ainda assim ganhou o jogo? Tiveram 2 touchdowns da defesa do Raiders. 2! Cara, o Kansas City Chiefs está irreconhecível. O Kansas City Chiefs apanhou pro Raiders em Kansas. A defesa do Kansas City Chiefs, que é a única coisa em campo que eu conseguia defender por enquanto, não conseguiu parar Zamir White, o corredor do Raiders no final do jogo, para poder ter uma chance de voltar pro jogo, sendo que era óbvio que o jogo era corrido. Essa é a situação do Kansas City Chiefs. Essa é a situação do Kansas City Chiefs, que está com a divisão praticamente garantida, não corre muito riscos de ficar fora do playoff, embora não tenha... Não por mérito deles. Embora não tenha a vaga garantida 100%, mas 99%, enfim. A gente vai ver o Kansas City Chiefs jogando os playoffs, porém, já corre por fora da possível seed 1. Não tem mais possibilidades, acredito, tendo o schedule do Ravens em vista, né, do Kansas City Chiefs brigar pela seed 1, porque ou vai dar Raiders, ou possivelmente briga ali por trás o Dolphins, não deve fugir disso, certo, Neymar? Certo, vai dar Raiders. Vai dar Ravens. Ravens. Perfeito. Olha e só, aí, só ainda voltando, já que tu falou, tem Chiefs e Bengals na semana que vem. Quem que em sã consciência, sendo que o Chiefs está com o elenco não lesionado, todo time tem lesão, mas os principais jogadores do Chiefs estão jogando, vai jogar contra o Bengals, que está sem seu quarterback, e talvez Ja'Marr Chase ainda não jogue, seu principal wide receiver. E eu diria que é possível, para não dizer provável, que dê Bengals. Exatamente. E temos uma outra loucura acontecendo aqui, porque esse time do Raiders, agora eu tô voltando, porque a gente tem Raiders e Ravens sendo discutido próximo, então muitas vezes fica aí a dúvida do que o cara falou, mas agora eu quero falar do Raiders, Las Vegas Raiders. Quase fui pro próximo jogo umas 2 vezes. Esse time do Raiders, que começou a temporada jogando com Jimmy Garoppolo como quarterback titular e teve, cara, vários precalços no caminho, perdeu, acho que se não me engano, 5 partidas seguidas e estava praticamente fora dos playoffs, ele volta a brigar por uma possibilidade de playoffs. Esse Raiders agora, com o quarterback Aidan O'Connell, que também é um rookie, tem possibilidade de brigar por algo a mais. O Raiders, inclusive, agora no próximo jogo pega o Colts que vinha brigando forte pelos playoffs e vem desmanchando nos últimos 2 jogos. Cara, o que tu pode falar para quem torce para esse Raiders, Neymar? É o que eu queria falar. Eu vou te falar o seguinte, Zuma, torcedor do Raiders. Não existe torcedor do Raiders que goste de NFL, que seja novo e não entenda a alma do time. Torcedor do Raiders, o Raiders pode se mudar para a Lua. O nome vai se chamar Lua Raiders. O cara continua torcedor do Raiders. Quem é lá dos Estados Unidos e tal, que tem condição de ir nos jogos, vai
Pagar pro Elon Musk ou pra NASA foguete pra poder ver o jogo todo pintado de cinza, com chifre pra todo lado, e aqui é Raiders, pau na máquina. Isso é o torcedor do Raiders, isso é o jeito do Raiders. Fumando charuto, tomando cachaça, que é nós, aqui é barulho, aqui é pau na máquina. Isso é o Raiders. Tanto é que, quando demitiram head coach, etc, 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 e ganharam o jogo, fumaram charuto no vestiário. E a cada vitória eles estão fumando. Gente, nós estamos falando de um jogo extremamente competitivo, com detalhes, a banheira de gelo, hidrogênio e tal, cuidando do corpo no máximo. Tom Brady, um açaí que tivesse com um ladinho meio escuro, ele já não comia, para cuidar o mais perfeito possível, para conseguir aquele 0,01 de diferença no seu corpo, para estar mais preparado para os jogos. São poucos jogos na temporada. Os caras estão fumando charuto no vestiário na metade da season, Zuma. Isso é o Raiders. Exatamente. É o futebol brasileiro de 1994, é Romário style. Acabou o jogo, vamos pra balada. Isso é o Raiders. Não interessa o primeiro nome, legal, tá em Las Vegas, mas já tiveram em Los Angeles, já tiveram em Oakland. Enfim, não interessa onde ele esteja. Esse é o Raiders, essa é a torcida do Raiders. O Raiders tem uma identidade. Muita gente tem um boné do Raiders e nem sabe de quem é, né? O time que chegou no Brasil ali na década de 90 e 2000. Mas essa identidade, o Raiders... Agora, de novo, vou vir para a opinião, né? O Raiders precisa manter. É o que é o motiz do time. Olha como o time está jogando, cara. Olha a vontade que esse time está jogando, Zuma. Daí a gente olha o Steelers, o Pickens lá, que eu quero falar desse cara hoje ainda, não indo... Ai, não vou bloquear aqui porque vai que eu me machuco. Tu tá brincando? O Raiders tá dando cabeçada em parede para ganhar jogo, cara. Esse é o time do Raiders. Exatamente, o time do Raiders que tem como head coach Anthony Pierce, que foi promovido de técnico linebackers para head coach, logo no momento em Imagina, que... Imagina, isso eu posso ir mijando no cachorro, tá? Peraí, uma pausa. O cara era técnico, deixa eu vir pra câmera mais certa aqui, o cara era técnico dos linebackers, ele não era nem o técnico de defesa. E normalmente quem vem ainda, tipo, se for para não ser nem o técnico de defesa nem o de ataque, vem, sei lá, o técnico dos quarterbacks. Cara, o cara é técnico dos linebackers. Vira head coach, top! Isso, exatamente. E esse cara, quando ele foi promovido aqui, quem foi mandado embora foi o Josh McDaniel, e foi mandado embora também o general manager do time. Quando ele assumiu, ele falou assim, cara, foi muito engraçado, porque eu tava aqui com a reportagem aberta, que eu tava procurando o nome do quarterback do Raiders, e tava nessa reportagem aqui, e me chamou a atenção essa frase, e tu começou a falar, isso aqui é Raiders, o Raiders pensa assim. Cara, ele falou exatamente assim, bom, e agora, né, tu vai assumir o time, isso foi dia 1º de novembro. Ele falou assim, cara, é um novo dia, é um novo capítulo, isso é uma nova era, isso aqui é um novo mindset. Isso aqui é o novo mindset do Raiders, né? Ou seja, cara, vai ser assim... É isso aí. Isso é o Raiders. E nesse ponto, Vou inverter contigo, Zuma. Zuma, deixa eu inverter contigo. Me fala um dos outros 30 times da NFL que não seja Kansas City Chiefs e Raiders. Me fala qualquer outro time. Qualquer outro time? Cara, Carolina Panthers. Carolina Panthers, tendo ganho esse jogo, da forma que foi, exatamente, só tira o emblema do Raiders e bota o emblema do Panthers. O que estava sendo falado? Claro, além das coisas ruins pro Chiefs, que não podia ter perdido o jogo humilhante como foi, mas como que um quarterback lança 10 bolas e erra os 10 passes? Como que ele fica um período inteiro e mais um pedaço do anterior sem acertar um único passe? Eles tinham meio que deixado passar essas jogadas defensivas, ter feito 2 touchdowns com a defesa, ter feito tudo o que fez. Nesse novo estilo do Raiders, não tem isso. Nós somos um time, nós somos uma unidade. Quando o quarterback cai, não tem problema se a gente ganhar. O que importa é vencer o jogo no final. Perfeito. E aí, Neymar, a gente vai fechando esse jogo aqui. Agora sim a gente vai passar pro próximo jogo. E aí a gente vai falar agora sim do grande jogo do final de semana, que no caso foi segunda-feira à noite, o jogo do Monday Night. 49ers, né? San Francisco 49ers versus Baltimore Ravens, e a gente teve aí um amasso do time do Ravens, e eu posso dizer assim, um amasso, porque o 49ers teve não uma, não duas, não 3, não 4, teve 5 bolas interceptadas, 4 pelo querido Brock Purdy e uma pelo Sam Darnold, o Darnold que entrou, inclusive, se você não viu o jogo, isso mesmo, o MVP
Brock Purdy, ou como muitas pessoas gostavam de chamar o MV Purdy. MV Purdy. MV Purdy, exatamente. Ele foi MV bancado. Purdy, seu filho da Purdy! Ele foi bancado. E não porque estava lesionado ou porque já estava com o jogo ganho. Muito pelo contrário, estava jogando tão mal que o Kyle Shanahan decidiu botar ele no banco e deixar o Sam Darnold, que vê fantasmas, jogando. Neymar, vai, pode falar. Primeiro, só quero fazer um adendo que ele se lesionou numa jogada antes. Então é possível, mas não saiu por concussion. Então é possível que ele também tenha tirado porque ele estava sentindo, enfim, não estava muito legal, foi a desculpa que resolveram inventar. Antes de eu começar a falar, deixa eu inverter, deixa eu ser aqui o âncora. Zuma, agora tu enxergou o Ravens que eu te falo desde o começo da temporada, desde antes de começar a season? Não, ontem perfeito. Ontem o Ravens, cara, defesa extremamente atlética, física, porque para enfrentar esse ataque do time do 49ers você tem que ser muito físico, e eles pararam o Christian McCaffrey, pararam o Brandon Ayuk, eles pararam o Debu Samuel. Cara, e quando você pensa no contrário, você vê o Lamar Jackson jogando como MVP. Porque foi exatamente aquilo que você vem falando, Neymar. Lamar pega a bola, ele vai passar, não vê ninguém livre, ele corre. Vão marcar ele, passa a bola. O Batman pegou 2, 3 bolas exatamente assim. O Lamar Jackson sai do pocket, precisava de 3-7, 3-5, alguma coisa aqui. Ele sai, o linebacker ou o cornerback, ou enfim, alguém tem que vir dar combate pro Lamar Jackson e ele passa no wide receiver livre. Então acho que sim, ontem eu vi esse Ravens que tu tanto fala desde a primeira temporada, desde a primeira rodada. Precisou ter 16 rodadas para eu cravar meu ponto e ele ficar, acho que nítido para todo mundo, que o Ravens para mim era o favorito a ser o campeão, foi o time que eu apostei para ser campeão, porque ele é bom em tudo. E a NFL, como muitos já comparam o jogo de xadrez, é isso, não é só ataque contra defesa. Vai ser os wide receivers que fazem rota longa contra os cornerbacks que defendem lá atrás e o free safety. Mas eles podem ter uma ajuda dos defensive ends que chegam no quarterback para dar a pressão, que vão ter a ajuda por vez dos offensive lines que podem bloquear esses caras, para a defesa poder pegar os wide receivers, e essa história começa a ficar longa. E o Ravens é bom em tudo. Aonde tu falhar um pouquinho é onde eles vão brilhar. Lembrando que o Christian McCaffrey, ele foi bem no jogo de ontem. Não tem como parar o Christian McCaffrey. Mas o Ravens reduziu os danos dele. O Ayuk não fez nada o jogo inteiro. Nada. No último período, já com o jogo ganho pelo Ravens, aí aconteceu dele fazer alguma coisa. Então assim, o Ravens vai... Essa defesa do Ravens, Zuma, é como se fosse um mega slime. Tu pode vir com força o teu ataque, mas ele vai te prendendo ao ponto que ele te para. O ataque do Ravens é o contrário. O ataque do Ravens é um time que anda como se fosse com patas longas em cima do slime. Aonde que tu é bom? Então eu não vou andar aqui. Então a defesa do 49ers... Zuma, o Lamar Jackson fez o ótimo jogo que fez com menos de 10 passes. Não precisa. O jogo corrido estava funcionando. Ele correndo estava funcionando. O Lamar Jackson faz o que precisa ser feito. Os comentaristas, eu estava vendo pelo Game Pass, pelo Dazzle ontem, e os comentaristas no final falaram, olha, existiu uma batalha para MVP muito clara entre Dak Prescott e Purdy. Acho que o Lamar Jackson acabou de fazer um leapfrog, acabou de dar um salto de sapo, que é a tradução literal, mas basicamente é pular mais do que um e pular de alguma posição específica que não seja a segunda para primeiro lugar. Deu um leapfrog. Dak Prescott não está jogando tudo aquilo, apesar dos números. Purdy, já vamos entrar em detalhes dele, mas foi uma vergonha. E o Lamar Jackson entrega o que precisa. Ponto. O time é muito conciso. Foi lá na Califórnia fazer o que fez na frente da torcida do 49ers. No final a galera dando tchau tchau. Teve touchdown do Baltimore Ravens, que eu não sei se tu visse, do Flowers, junto com o Likely. Eles fingindo que arrombaram uma porta, pegavam ouro para botar dentro da sacola, cataram a sacola e saindo correndo. E dando tchauzinho pra torcida. Pro torcedor do 49ers, estava esperando cravar a seed 1 ali, o Baltimore Ravens chegou e falou, aqui não. Dito isso, agora vamos para o Brock Purdy, que jogo sim, jogo também, ele comprova a minha teoria da Ferrari. Teve um monte de gente que mandou WhatsApp para mim aí, Neymar, a Ferrari pegou o cascalho, Neymar, olha só, jogaram um trampo na frente da Ferrari. É isso aí, Brock Purdy é uma Ferrari. E ele prova jogo após jogo. O time ficou atrás por mais de uma posse de bola? Ficou. Brock Purdy
Parece que deu um tilt e acabou. A Ferrari entrou numa estrada de cascalho, não adianta, bate o fundo. Ela não consegue correr, Zuma. Enquanto ela consegue correr, tá top. Quando ela não consegue correr, que solta pro Brock Purdy. Purdy, ajuda nós. Tá? Desculpa, não vou falar a palavra errada. Tamo ferrado. Ajuda nós. Acha uma bola perfeita aqui, acha o Deebo Samuel no meio pra ele correr o resto. Acha alguma coisa. 4 interceptações, Zuma. 4. Isso, e além uma delas, porque assim, cara, torcedor ou pessoas que gostam, né, mais do que o racional de determinado jogador, até podem alegar, pô, mas ele teve uma interception que ele lançou a bola no Kittle, mas a bola bateu no ombro e subiu e caiu na mão do cara do Ravens, mas assim, a bola não foi perfeita, cara. A bola não foi na mão do Kittle, o que é o que você se espera, ou principalmente é o que você viu o Brock Purdy fazendo nos últimos jogos. Então acho que sim, acho que ele que ele perdeu o mental durante o jogo, acho que a gente viu um Brock Purdy que não soube administrar o revés, e aí fica o alerta para o time do 49ers, porque isso aconteceu em São Francisco. Então o 49ers, que possivelmente será o seed 1 da NFC, vai jogar os seus jogos em casa, mas já vimos que pode complicar em casa também. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu antes defendia que os wide receivers, etc., do São Francisco 49ers ganhavam muitas jardas depois do passe dele, por isso o Purdy não era tão bom. Paramos com isso. Então, nesse caso da interceptação, teve 2 lances que o Purdy era para ter sido interceptado e não foi. Também que ele passou errado, bateu no peito do jogador do Ravens e o jogador do Ravens não pegou. Podia ter sido 5, 6 interceptações do Purdy. O Purdy bugou, teto preto, tanto que saiu de campo. O Ravens acabou com o Purdy, não existiu 49ers. Não interessa as armas ofensivas, o Ravens acabou com o 49ers. Ainda bem que não foi playoffs, ia ter sido uma vergonha esse jogo esse do Super Bowl, né? Porque para quem vê o jogo que não foi tão disparado assim, o Ravens abriu 3 postes de bola no quarto período. Era para o 49ers ter retirado o time titular de campo, como aconteceu em outros jogos, né, que a gente já falou semana passada. Só para chorar um pouquinho, Zuma, porque eu não sei se tu vai puxar para o Fantasy. Não igual a última rodada, apesar que eu não estou no estúdio, eu gosto de quebrar coisa no estúdio do Montanha, não aqui na minha casa. Mas tu tinhas perguntado para mim do Fantasy, que é a única alegria que me restava, Zuma, que era a minha liga, aquela liga que tem Dynasty, tem jogador de defesa, tem salary cap, etc. Eu tinha passado com bye, tranquilo, fui direto para semifinal, tava ganho o jogo para ir para final. Só faltava o Purdy fazer 3 pontos, Zuma. Ele fez negativo. Me eliminou. Que lindo. Eu adoro Fantasy. Eu adoro Fantasy. Para ajudar um pouco mais, só pro Éder ficar mais contente. O Éder, galera, a gente não falou no último programa. Eu falei que eu ia falar o nome do nosso programa, do nosso Fantasy titular, o Fantasy principal, que é o que eu jogo há muitos anos e vale muito. É Fake Sherman o nome do Fantasy, tá? Fake Sherman. E na Fake Sherman, meu arqui-rival, que é esse aqui, o Éder, ele também ia estar eliminado da semifinal, mas eis que ele jogou contra o Purdy, também se classificou para a final. Que dia maravilhoso, Thiago Zuma aqui. Ótimo. A notícia boa é que o Amber Donkeys, que é o time que eu sou co-owner junto com o Lucas Kopp, que é co-owner desse programa, Zona Neutra, o Donkeys estava 3,4 pontos na frente de um outro time na disputa pelo terceiro, que valia um prêmio em dinheiro, e os caras só tinham o Brock Purdy para jogar. Ele fez 2,4 e a gente puxou o terceiro lugar. Bem, enfim, já que você puxou Fantasy, Neymar, já que tá chorando, reclamando e triste novamente por causa de Fantasy, quando a gente fala de Fantasy, a gente fala de Superliga Esporte América de Fantasy, que é o maior torneio de Fantasy do Brasil e patrocinado pela nossa patrocinadora do Zona Neutra, a BetTT. A BetTT, que junto com a Superliga está promovendo a promoção Super 100. E a Super 100 é tipo um crowdfunding, onde todas as ações que forem feitas dentro da promoção vão dar cada vez mais prêmios para aquelas pessoas que estão participando. Então a gente começou com 25 ações, essa meta já foi batida, estamos caminhando para bater a meta de 50 ações. A hora que a gente chegar na meta de 50 ações, a gente vai sortear um mini helmet do Miami Dolphins, modelo Salute to Service, que é o último do Brasil, entre todas as pessoas que estiverem participando da promoção. Quando a gente chegar a 75 ações, serão 2 bancas dentro da BetTT de R$ 75, e quando a gente chegar a 100 ações,
nós teremos 5 free bets de R$100 para você usar lá no Super Bowl, ou então um voucher de R$500 para ser utilizado na esporteamerica.com.br. Cada ação, Neymar, tu consegue me explicar rapidamente o que configura uma ação nessa promoção? Para quem ainda não for cadastrado na BTT, por favor, clique no nosso link e se cadastre, que você ganha, além de R$10 de free bet, 100% do primeiro depósito até R$300, ou seja, tu ganha extra isso, além dessas ações. Isso vale uma ação. Ou seja, para tu que está aqui nos escutando e não é contra aposta e aceitar fazer, é uma ação. Outra ação, tu já é cadastrado, já está lá, já perdeu todo o dinheiro, ainda está ali jogando, já colocou mais, enfim, é contigo. Se você fizer uma aposta de R$50 ou mais, com uma odd de 1.8 ou mais nos mercados da NFL, qualquer uma. Vai pegar agora Ravens e Dolphins. Eu acho que o Dolphins vai ganhar. 50 pila, bum, é outra ação. E o que acontece se tu conseguir isso, Zuma? Você ganha mais prêmios, exatamente. Quando você faz uma aposta de R$50, você ganha mais uma free bet de R$25 para ser utilizada em qualquer outra aposta dentro do site BTT. Com qualquer odds. Exatamente. Neymar, eu só queria te corrigir uma coisa. Você falou assim, se você está jogando ali, já perdeu todo o dinheiro. Quem joga a Superliga e acompanha as Super Tips, que são enviadas exclusivamente toda quinta-feira no grupo da Superliga, tá no lucro. As Super Tips, elas são um oferecimento do Thiago Cordeiro, que é tipster profissional de NFL, e está com mais de 40% de lucro. E quem faz todas as nossas Super Odds desde o começo da season está com mais de 85% do lucro. Ou seja, se seguir as Super Tips lá dentro do grupo da Superliga e se seguir as nossas Super Odds toda semana, você está para frente, não está no prejuízo. Vamos agora para a nossa última... nós vamos agora para a última parte do programa. Uma frase para que, mais uma vez, Neymar, eu botei um S. Isso, eu botei um S, né? Então seriam umas frases para, começando... Como é? Montanha fez um sinal para mim, obrigado, Montanha. Começando pelo jogo do Los Angeles Rams. Ô, Montanha, vai ter que botar um pi nisso que eu falei, né, man? Não, eu só queria dizer o seguinte... Opa, eu só queria dizer o seguinte, Neymar. Vai ser uma frase só. Porque o Papai Noel aqui, ele tá com o saco bem cheio já. Hoje é dia 26 de dezembro e eu quero poder tomar um meu esquinho com calma ainda. E eu vou ter que editar esse programa ainda. Tá? Então hoje, Neymar, eu só vou te dizer uma coisa. Vai ser uma frase. Tá? Vou falar sem vírgula, vou falar numa palavra só. Los Angeles Rams versus New Orleans Saints. Los Angeles Rams 30, New Orleans Saints 22. Jogo de quinta-feira. O Rams dominou o jogo do começo ao final. Kyren Williams jogando muito. Pucanacua recebendo recebendo 9 passes para mais de 150 jardas. E o Stafford lançando para mais de 200 jardas e com 2 TDs, nenhuma interceptação. Zuma, isso não me pareceu uma frase só. Não, mas é uma frase só pro Neymar. Eu sou host, eu posso abrir. Gostei, Zuma. Zuma, tô te mandando pro WhatsApp tudo que eu quero comentar de cada jogo, daí eu só falo ok no final. Pronto, aí ficou perfeito. Mas vamos lá. Rams cravou a divisão, não, cravou os playoffs dele, vai passar como seed 6. Esse time do Rams é o Bills na AFC e o Rams na NFC. O Rams está jogando muito. Matt Stafford é o segundo melhor quarterback da NFC. Está jogando muito. Com o Sean McVay como coach. Kyren Williams correndo como tá. Lembra daquele ataque do Gurley. Eu não queria pegar o Rams nos playoffs. Ponto. Pittsburgh Steelers 34 e Bengals 11. E aí, cara, o que eu quero falar é o seguinte: espírito natalino. O Pittsburgh Steelers vinha com o Mitchell Trubisky de quarterback. Quem que eles botaram nesse final de semana? Trubisky banco, Rudolph. Isso, Rudolph. A principal rena. Isso. Cara do Montanha. Os caras amassaram, velho. Os caras amassaram. Pode falar, Neymar, uma frase para mesmo. Eu falei pro amigo meu
que o Bengals vinha nessa crescente forte deles, mas o Steelers joga 2 vezes por ano contra eles, e a defesa do Steelers é muito forte. Soma os pontos, o Bengals ia ser amassado, ao menos defensivamente. O Steelers conseguiu fazer alguma coisa no ataque, tá aí, o resultado tá nisso. Eu preciso falar de uma coisa extra, Montanha, desculpa pela frase extra. Meu irmão, Pickens, eu falei no último programa sobre o torcedor de Steelers acreditar que o Pickens pode ser o melhor wide receiver da NFL. Ele provou isso nesse jogo. Jogou para um caramba. O Pickens jogou muito, a bola cai na mão dele, ele vira o Justin Jefferson, cara. O cara é bom, ele só tem que ficar 98% menos chorão. Aprender a jogar o futebol americano sem chorar e só jogar. Ele vira o Justin Jefferson, vira assim. O jogo que não valia nada para ninguém, mas foi um bom jogo para se ver, é New York Jets 30, Commanders 28. Falasse tudo. Jets jogou melhor do que o Commanders. O Commanders estava arregaçado numa hora, ainda conseguiu voltar, como quase todo jogo do Commanders, né? Tava bem atrás, vem vindo, não chega. Carolina Panthers 30, Green Bay Packers 33, e esse jogo, cara, que foi o melhor jogo do Bryce Young na season, torcedor do Carolina Panthers, se existe alguém no Brasil que torce pro Carolina Panthers, você pode ficar otimista, porque demorou só 16 rodadas, mas o teu quarterback jogou bem essa última partida. Pena que faltou 1 segundo pro Fake e pro Spike, e eles conseguirem empatar o jogo, ia chutar e empatar o jogo 33-33. Problema pro torcedor do Green Bay Packers, né? Um time que passa dificuldade contra o Panthers não é uma coisa muito normal. Até não digo isso. O difícil, o Panthers é muito forte com a defesa. E o Packers meteu 33 pontos lá. Agora tomar 30 pontos do Panthers? Merda! Titans 17, Seahawks 20. Esse jogo ele merecia estar na discussão do programa. Entretanto, como tivemos muito bons jogos, ficou por uma frase para, Neymar. Jonnu Smith jogou bem, de novo, quando ele não tem pressão, ele consegue acertar seus alvos. E Derrick Henry fez TD corrido, fez TD passado. Derrick Henry é um bichão, né, man? Coloca o Derrick Henry pra jogar, pelo amor de Deus. E Titans jogou muito como sempre, perdeu como sempre. Voltaram com o Tannehill, para mim isso é uma cagada, o time já não disputa mais nada, deixa o novato jogar para ver como ele vai para ano que vem, deixa ele pegar a experiência. Foi lá em Tennessee e o Seattle puxou uma vitória que precisava para poder tentar buscar essa seed 7. Próximo slide, vamos agora de Falcons 29 e Colts 10. O Colts que tá deixando o barco ir embora, tá deixando o playoff ir embora, Neymar. O Colts e toda a divisão dele, né? Todo mundo perdeu. O Colts conseguiu tomar uma surra pro Falcons. O Falcons que vai tomar água. Bater no Colts é fácil. Quando pega um rival de divisão, fraqueja, infelizmente. E não tem muito o que se falar desse jogo, além de que o Colts acha que eu vou acertar minha previsão de que vai ficar de fora dos playoffs. O Colts continua hoje, estaria classificado pelo wild card, tá? Seria o último, seria a seed 7, né, da AFC. Entretanto, contudo, todavia, como eu falei, eles estão deixando o barco passar, porque não tem mais jogo fácil pro Colts. Próximo jogo, Buccaneers 30, Jaguars 12, o Jaguars derretendo literalmente, e o Buccaneers caminhando para garantir a divisão. E agora positivo, Neymar. Ninguém quer enfrentar esse Tampa Bay Buccaneers nos playoffs. Baker Mayfield assumiu o time. Eu espero que o Buccaneers dê um bom contrato para ele, que tá jogando o fino da bola. Esse time do Buccaneers está muito forte. Devin White voltou, que é o principal jogador da defesa. E o Jaguars, meu amigo, o que acontece com o Jackson? Viu o cara do céu. Tem que parar de falar aqui, Eagles, terminar numa frase fracada. Calma. Eagles 33, Giants 25, Tommy DeVito jogou bem, Giants jogou bem, mas o Eagles voltou novamente a se posicionar como o time da NFC. E aí, isso é uma amostra de força desse Eagles ou foi só... Isso é uma vergonha.
O resumo desse jogo do Eagles, que ficou com uma posse do Eagles, há 4 semanas atrás, o Eagles era o time a ser batido, não tinha como, era direto ele no Super Bowl para esfurrar alguém no Super Bowl. Uma derrota ele tinha, mãe, uma. Ele enfrentou um Giants agora e ficou uma posse. O resumo desse jogo, para você que não viu, eu não vou pedir pro Montanha botar porque a gente já tá com o cronômetro estourado, mas o resumo desse jogo, Zuma, foi uma bola, o time especial, imagina comigo, torcedor, foi a primeira vez que eu vi isso na vida. O Giants chutou a bola, o jogador, vai ter que ser mais de uma frase, Montanha, o jogador do Eagles pegou a bola, se eu não me engano foi o Scott, começou a retornar, o primeiro jogador, Zuma, contra ele era o Zacarias, bateu de frente com ele, um jogador do Eagles bateu de frente contra outro jogador do Eagles, e não só fez o tackle, teve um turnover, o Eagles perdeu a bola pro Giants com o time especial, com o jogador do Eagles batendo em outro jogador do Eagles. Isso tá sendo a temporada do Eagles agora, tá uma patifaria. Chicago Bears 27, Cardinals 16, o jogo também que não importa nada para ninguém, a não ser Justin Fields jogando, não vou dizer bem, mas o Justin Fields jogando e talvez garantindo aí o contrato do ano que vem. No jogo dos dois quarterbacks emergentes para voltarem a se provar, etc, Justin Fields fez exatamente o que tu falasse. Espero pro torcedor de Chicago que não seja em Chicago, que consigam trocar o Justin Fields para outro time que possa progredi-lo. E Denver Broncos 23, New England Patriots 26, um jogo decidido num field goal no final do jogo, faltando 1 segundo, o Patriots ganha do Denver Broncos. Ganha do pensa Denver num Broncos. jogo, pensa num jogo provando, onde todo o torcedor provando que esse New England Patriots pode ganhar do Buffalo Bills semana que vem, falei. Pensa num jogo onde todo torcedor saiu do estádio triste. Todo. Não importava pra quem o cara torcia. Torcedor do Patriots, mas não. Perdemos o pique pra quem ganhar do Denver Broncos, nem eles vão nosso direito. E o torcedor do Broncos, cadê o Caleb? O Chiefs caindo. O Chiefs caindo, chance do Broncos chegar e roubar a divisão do Chiefs. Pensa só. E o time perde pro Patriots. Sutton saiu já no começo do jogo, que é uma tristeza. Falando em lesão, deixei para um outro jogo, só para comentar porque é muito importante. Principal jogador da defesa do Ravens, Kyle Hamilton. Cara é um unicórnio, um safety, cara excepcional. Saiu com lesão no joelho, não se sabe a gravidade. Ele fora, arrebenta a defesa do Ravens. Cara, e assim, ó, não foi pouca coisa, tá? Porque o Denver Broncos, ele estava perdendo por 16 pontos e fez... E faltando 4 minutos para acabar o jogo, fez TD, converteu 2 pontos, o Patriots teve a bola, entregou para o Denver Broncos, o Broncos fez mais um TD, converteu para 2 pontos, e aí numa campanha bem sucedida com o Bailey Zappe, ele levou o time até o field goal, e aí o Patriots garantiu a vitória, faltando aí 2 segundos para acabar o jogo, e estamos agora, para a alegria do Montanha, também acabando o programa, Neymar. Perfeito, meu querido. Pensa como vai ser o programa dia 1º na virada do ano, o Montanha mandando a gente correr mais ainda. Cara, exatamente. Vamos acabar já? Não, vocês estão loucos. Que isso? Vamos fazer mais um pouquinho. Cara, faltou muita coisa para falar, né, mano? Faltou muita coisa. A rodada foi Vamos falar dos times, gente. Como que estão para a classificação dos playoffs, uma. Cara, quando é que vai chegar a hora de eu falar das jogadas que foram banidas da NFL? No off-season tu vai falar. Que tal a gente fazer hoje? Hoje é um bom dia. Nós vamos falar semana que vem da próxima rodada e por hoje a gente finaliza por aqui, pessoal. Eu queria agradecer a paciência do Montanha e a paciência de toda essa audiência, a mais bonita da NFL, que está conosco até o final. Se você está escutando pelo Spotify, não deixe de fazer a nossa avaliação, vá lá, dê 5 estrelinhas pra gente, ou qualquer outro agregador, vá lá e avalie o nosso programa. E se você está acompanhando pelo YouTube, dê aquele curtir aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu acho que eu lembrei tudo. Muito obrigado, Neymar. Pode se despedir. Valeu, galera. Um abraço a todos. Vou pedir por antecipação, por favor, torçam contra o Éder, porque ele não pode ser campeão da Fake Sherman. Isso é algo que não pode acontecer para eu poder ter um ano tranquilo em 2024. Basicamente, ele tem o Christian McCaffrey e o Saquon Barkley. É só eles não fazerem muito ponto na semana 17. É tudo que eu peço. Muito obrigado. Feliz Natal, pessoal. Um abraço e até 2024.